milagres na tua vida. Todos acharam aí, queridos? Você poderia só colocar sobre os pés nesse momento, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Peço licença ao pastor para pedir a igreja para se levantar. Eu gosto que, né, se alguém for tirar uma foto, fica até bonito, né? Todo mundo em pé, segurando a Bíblia. Fica benção. Aleluias. Uma palavra muito conhecida aos nossos corações, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse culto ao qual nós estamos prestando ao Senhor. E nós temos a certeza que o Senhor está recebendo, porque a tua presença é real nesta casa. Muito obrigado por este momento ímpar de estarmos presentes, reunidos na tua presença. Precisamos ouvir a tua voz neste momento. Fala conosco, fala nosso coração, nosso espírito, a nossa alma. Que através da tua palavra haja renovo, transformação, libertação, salvação, batismo com o teu Espírito Santo. Opera em nós e através de nós. Que o teu Espírito tenha liberdade ou liberalidade de operar em nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Estamos diante de um texto, como eu disse, muito conhecido. Quando eu estava em casa meditando essa palavra, eu lembro quando eu era criança, minha avó, muito religiosa, minha avó ainda não era evangélica, não era cristã, não era da denominação evangélica, ela era da igreja católica, e ela sempre colocava, né, a Bíblia aberta em cima de um móvel, no Salmo 23 ou no 90, 91. E essa referência que a gente tem do Salmo 23, todos conhecem o Salmo, porque é considerado um dos salmos mais conhecidos. Ele é atribuído a Davi, que foi rei em Israel, e alguns questionam um momento, alguns historiadores, eruditos, judaicos mesmo, eles afirmam que esse salmo foi escrito por Davi, no período que Davi, já rei, sendo rei de Israel, ele foi para uma batalha, e ali ele fica encurralado no lugar onde tinha um oásis. E naquele lugar onde tinha um oásis, ele encurralado pelo exército inimigo, ele começa a citar ou louvar, porque salmo é um louvor e uma oração. E ele começa a citar esse salmo, dizendo para todos ao seu redor, porque esse salmo é poderoso, ele é um salmo que você, se aprofundar nele, você vai entender uma profundidade da parte de Deus para nossas vidas. Porque ele começa a citar nessa situação ao qual eles vão dizer, para dizer, porque alguns soldados já estavam, né, meio preocupados, meio com medo. Ele vai no meio daquela guarnição, todo mundo preocupado, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Para trazer ânimo, para trazer gozo para aquele pessoal, aqueles que ele liderava. E eu queria trazer essa reflexão para para essa noite, para este culto, porque eu lembro, até quando eu comecei na igreja, eu já ouvi algumas pessoas citando este salmo e levando para o lado pejorativo, o lado negativo do salmo, aonde a pessoa às vezes pega o microfone e, para se expressar, usa o salmo e diz: a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele começa: não vai faltar prova, não vai faltar luta,
não vai faltar de adversidade. Só vai falando coisa ruim. Não sei se você tem alguém que já ouviu alguém se expressar dessa forma. É terrível, né? Só que se nós nos aprofundarmos no Salmo, não é isso que o salmista quer dizer. O salmista Davi, aleluia, quando ele expressa-se, o Senhor é o meu pastor, ele está levando para o lado positivo, ô glória. Eu estou arrepiado aqui no altar já, irmãos. Ele está levando para um lado, querendo dizer que ele pode estar em qualquer tipo de adversidade, mas ele tem um Deus que cuida da vida dele. O que eu acho interessante, meu Deus, está muito gostoso aqui. O que eu acho interessante é que na raiz, na palavra, no original, o texto vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Posso repetir, por favor? Não porque você não entendeu, mas para você melhorar esse glória a Deus aí, aleluia. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. A ideia do salmista é que se você tem o próprio Deus, aleluia, já foi falado aqui pelo Reinaldo, aquele que reina para todo sempre, aquele que está sentado no trono de glória, já tem serafins nessa noite e em toda a eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e a advec está cheia da sua glória. Tem glória dele aí, tem glória dele aí. Você já está sentindo essa presença, você já está sentindo essa glória, é do teu pastor. O Senhor é o meu pastor, e Ele, o Senhor, não me faltará. A raiz do original dá a entender que o salmista está falando assim: se o Senhor estiver comigo, aleluia, de nada terei falta. O salmista está querendo expressar em seu louvor, em sua canção, em sua oração, se o Senhor, que ele toma como pastor dele, aleluia, tiver presente, ô glória, pode faltar tudo, mas ele não terá falta de nada. Aí eu lembro de Paulo. Paulo parece que se apropria desse versículo, aonde ele vai dizer para a igreja: já passei fome, já tive abundância, já sofri naufrágio, já passei adversidade, fui chicoteado, fui levado no sinédrio, mas eu vou dizer uma coisa: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Levanta a mão para receber a força. Levanta a mão para receber essa força. Eu não sei como está a tua vida. Talvez você entrou aqui caído no sentido de fraco. E nessa noite eu te digo: recebe a força de Deus. Recebe aí, recebe o renovo. Recebe o renovo, recebe a unção, recebe a graça do Senhor. Deus está ministrando comigo aqui agora, dizendo que está renovando alguém. Você entrou aqui, aleluia. Você entrou aqui preocupado, já não está aguentando, as forças estão acabando, é problema familiar, é problema no casamento, e diante de uma pandemia, vai ligar o jornal, só dá notícia ruim, mas o Senhor está querendo te dizer: abre o teu coração, entenda, o teu pastor ainda é Ele, Yahvé, Jeová, é Ele que está no controle de tudo. Oh glória. A gente poderia nos expressar nessa noite,
trazendo dentro de uma conjectura, a expressão que Davi usa, nós podemos entender por conta de algumas experiências que ele teve. E uma delas nós sabemos. E uma delas é porque o próprio Davi foi levantado por Deus, foi achado por Deus no pasto, cuidando de ovelhas. E o detalhe, quando você vai estudar um pouco sobre esse ofício que Davi tinha, antes de ser ungido rei, você vai encontrar que ele cuidava não de muitas ovelhas, e nem eram ovelhas badaladas, e nem eram ovelhas de luxo. Ele cuidava de ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas, no cotidiano local daquela época, não tinha valor algum, a não ser para o abate. Quando a ovelha não tinha defeito, ela tinha um valor extremo, porque a ovelha sem defeito era levado para o templo, e lá no templo era oferecida ao Senhor em holocausto. Mas a ovelha malhada, a ovelha com defeito, era usado para o consumo comum, não era considerada valorosa. Mas eram essas poucas ovelhas que Davi cuidava. Aí você vai ver que ele, Davi, jovem, aproximadamente com seus 16, 17 anos, ele cuida daquelas poucas ovelhas, aquelas ovelhas sem valor, com uma excelência tremenda, que me chama a atenção, porque quando o gigante Golias se apresenta e começa a dizer: tem algum homem para vir aqui, descer no vale e pelejar contra mim, e se esse homem vencer a batalha, nós, filisteus, nós vamos servir a vocês, mas se eu o vencer, vocês servirão a nós. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que o pai de Davi manda ele deixar as ovelhas com alguém, ele deixa com alguém e vai levar queijo para os seus irmãos. Quando ele está chegando, ele escuta a afronta do gigante, e quando ele escuta, ele pergunta: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A Bíblia diz que chegam para o rei e falam: rei, tem uma pessoa aí que se propôs lutar contra esse gigante. Quando apresentam Davi, pequeno, novo, para o rei fala assim: ô moço, você ainda é moço. E aquele filisteu, o gigante, desde a sua mocidade, ele já é homem de guerra. Quando fala de guerra, quando fala de batalha, no original está falando, ele já é experimentado. Você ainda não tem experimento, você ainda não foi experimentado na batalha, na guerra, você ainda não tem experiência. Aí Davi vem com o currículo, pastor João Ribeiro. Aí Davi vira para o rei Saul e fala assim: fica tu sabendo, ó rei, quando eu cuidava, olha aí, a excelência das ovelhas de meu pai, aleluia, e vinha o urso ou o leão, e pegava uma delas, eu corria atrás dele e atirava da sua boca. Ele se levantando contra mim, o urso ou o leão, eu pegava na sua barba e o matava. Oh glória! Aí ele fala assim: o Deus que me livrou da mão do urso e do leão, também me livrará da mão desse circunciso filisteu. O que Davi está expressando aqui? Davi, ele tem um entendimento: eu sou um pastor, tem um defeito? Tem, mas se for para morrer, eu morro pelas ovelhas. Se for para defender, eu defendo até a morte. Eu entro na frente, eu cuido, eu levo no melhor pasto, eu levo nas águas tranquilas. Sabe por que o salmista, ele vai abordar essa expressão, nas águas tranquilas? Porque na época da cheia, a ovelha não poderia chegar na beira do rio, por causa da sua lã, senão ela se embaraçava e morria afogada. E ele pensa assim: eu faço o melhor pelas ovelhas malhadas de meu pai. E ele olhando para ele,
E aí ele pensa assim: se eu sou homem, se eu sou um pecador, se eu sou falho, dou o meu melhor, imagine o Senhor dos Exércitos. Melhor o glória, dá um glória a Deus gostoso nessa noite. Davi está vivendo aquela ideia que Jesus vai nos ensinar dentro do seu evangelho, que vai ser escrito por Mateus. Eu costumo dizer o ex-Levi, o ex-coletor de impostos. A Bíblia diz no Mateus capítulo 7, versículo 7, nós conhecemos de cor: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, porque aquele que pede, aquele que bate, a porta se abre. E aquele que busca, encontra. Aí ele vai dizer: porque vós, Davi está entrando nesse mistério aqui, ele não conhecia ainda, mas ele está entrando nessa profundidade aqui. Porque vós sendo mal, ó o que Jesus vai falar, nós. Porque vós sendo mal, sabeis dar boas dádivas, presente, bênção, aos vossos filhos. Imagine o Pai Celestial, que não vos dará todas as coisas que pedirdes. Entra comigo nessa palavra nessa noite. Se o Senhor é o teu pastor, fica tranquilo, Rabadagai. Mas pastor Ed, você não conhece a minha vida, você não sabe que eu tenho um passado. Começa a profetizar dentro desse texto. Começa a dizer para esses boletos aí, começa a dizer para essa dificuldade: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Estou sentindo a presença do pastor dentro desse aprisco. O pastor está aqui, o nome dele é Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor, assim diz Jesus. Eu sou o pastor das ovelhas. Aleluias. Ele vai expressar também: eu sou a porta, Rabá, da Suri da Gachai, e quem entrar por mim encontrará pastagem. A porta está aberta nessa noite. Entra pela porta que tem pasto verdinho para você se saciar. Levanta a mão e glorifica o nome dele neste lugar. Quando a gente tem esse entendimento que o Senhor é o nosso pastor, mas não de forma pejorativa, desconstrua isso que você ouviu, que não vai faltar luta, que não vai faltar prova. Ei, posso ser sincero? Realmente não vai. O texto não quer dizer isso. Porque Davi está expressando, ele está colocando a figura de um pastor perfeito. Ai, ai, ai. Um pastor, aleluia, poderoso, excelente. Eu estaria sendo imprudente se eu falar que não vai faltar. Vai faltar luta, não, vai ter luta, vai ter prova, vai ter vale. Vai ter problema, mas a diferença é que o pastor estará contigo. A diferença, aleluia, Sharamana Surilabadagashai. Quando o problema chegar, ele vai se deparar com aquele que cuida da tua vida. Não, melhora o glória aí, porque ele está aqui. Quando o problema, a dificuldade chegar, Sharamana Surilabadagai, vai se deparar com aquele que está suprindo as tuas necessidades. Tem gente que entendeu essa palavra e nesse período de crise, de pandemia, de problema econômico, está comendo até melhor do que comia quando estava tudo bem. Oh glória!
Aramana sou xarabadagai. Tem uma glória, tem uma graça aqui. Oh glória. Então entenda isso nessa noite. Leve essa palavra no teu coração. 2020 não acabou. Tem gente que está até com pressa que acabe, pastor. Tem gente querendo resetar 2020. Quem não comprou uma agenda no início do ano, com todas as programações, quem não se programou, quem não se projetou, aí vem pandemia, aí vem crise, aí vem esse problema, aí tem gente coçando a cabeça, tem gente preocupada, pensando assim, que acabe logo, eu estou doido para entrar em 2021, acha que vai virar a chave, não vai não, o que vai virar a chave é quando você entender a palavra de Deus. E essa chave pode virar nessa noite. Você pode sair daqui diferente, entendendo que quem está tomando conta da tua vida é Jesus de Nazaré. Coloque-se de pé, por favor. Ele cuida. Ele cuida. Ele trata. Ele guarda. Xarabada, suridagas. Ele unge. Labada. E eu estava sentado ali, o Senhor estava no meu coração, mas batia. Esse texto aqui, aonde diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Tem unção de Deus para a tua vida aqui. Jesus quer ungir você hoje, irabadas. Tem unção para a tua vida, ramanassuri labadagachai. Recebe a unção de Deus aí aonde você está, respeitando o decreto, pandemia. A gente não precisa impor as mãos, a gente gosta, a gente gosta de contato, a gente gosta. Mas aqui o Espírito Santo de Deus não precisa disso. E Ele está tocando em você aí agora. Recebe a unção. Recebe a unção. Ele unge a minha cabeça com óleo. Deus está te ungindo nesta noite. Ramanagasu. Tem uma mesa preparada para você dentro desta casa. Recebe a unção. Alabadassuri dagachu.